Boa noite. No ar mais uma emissão do programa O Parlamento, 15 dias depois, tal como prometido. Os deputados da Assembleia Nacional reuniram-se esta terça-feira em sessão plenária ordinária e aprovaram um conjunto de diplomas que regulam a vida do cidadão. Confira agora os principais momentos. Em fim de missão pastoral após 5 anos, o Núncio Apostólico de Angola e Santo Tomé e Príncipe, Dom Novatus Rugambua, esteve no Palácio dos Congressos a 13 de abril para despedir-se oficialmente do presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. O representante do Vaticano agradeceu aos angolanos pela colaboração e apoio ao longo destes anos e reafirmou o compromisso da Igreja com a sociedade. Agradecer o trabalho feito, agradecer a colaboração que verdadeiramente recebi de cada um dos responsáveis e também, neste caso, da Assembleia Nacional. E também desejar uma boa continuação no serviço à nação e a cada um dos cidadãos. E a Igreja continua a servir a todos e também a descobrir novos métodos para poder até servir melhor e também fortalecer o que é a missão da salvação do homem. Dom Novatus Rugambua disse ainda que o desenvolvimento integral do homem é um papel que cabe tanto à Igreja quanto ao Estado. A Assembleia Nacional acho que tem esta tarefa de procurar o desenvolvimento integral do homem. E nisso também, nós como Igreja, pensamos que estamos nesta tarefa também, para considerar a pessoa humana, não somente como um ser econômico-político só, mas também mais espiritual e integral. Assim, estamos ao serviço disso. O Núncio Apostólico irá agora exercer as mesmas funções nas Honduras. A Assembleia Nacional realizou ontem a sua 7ª reunião plenária ordinária. A sessão, orientada pelo presidente do Parlamento, Fernando da Piedade Dias dos Santos, serviu para a eleição dos deputados Joana Lina Ramos Batista Cândido e Bento Joaquim Bento aos cargos de primeiro e segundo vice-presidentes da Assembleia Nacional. A anteceder a ordem do dia, os grupos parlamentares procederam à apresentação de declarações políticas. A agenda da 7ª reunião plenária ordinária inscreveu a aprovação de importantes diplomas legais, com destaque para a Lei de Revisão da Lei Geral do Trabalho e a Lei do Registro Eleitoral Oficioso. De todos estes diplomas agendados para este plenário, sobressai a proposta da Lei de Revisão da Lei Geral do Trabalho. Trata-se de um diploma importante porque qualquer lei geral do trabalho define um modelo de justiça laboral de uma sociedade e a partilha do produto nacional bruto per capita. O grupo parlamentar do PRS, no espírito de diálogo que se pretendia conciliador, que propiciou a discussão na especialidade da proposta de lei do registro eleitoral, agora registro eleitoral oficioso, empreendeu esforços, fez contribuições necessárias em busca da produção de uma proposta de lei que se desejava consensual. Infelizmente, essas propostas foram expurgadas linearmente pelo voto da maioria. O homem angolano deve ser o único da ação dos órgãos de poder do Estado. Qualquer ato que vai no sentido contrário põe em causa o Estado como pessoa de bem. O titular do Poder Executivo, ao propor uma nova Lei Geral de Trabalho de cariz ideológico de direita radical, clarifica as dúvidas que existiam sobre o pensamento ideológico do partido MPLA.
Apesar de todos os apelos, o grupo parlamentar do MPLA, em claro cumprimento da orientação do titular do Poder Executivo, prepara-se para aprovar uma lei do registro eleitoral que viola a Constituição e a lei, ao atribuir ao Presidente da República competências que a Constituição lhe nega, numa clara aposta em levar o país à instabilidade, único cenário onde quem governa não sabe fazer, pois aí é fácil justificar a incompetência e a desgovernação com a hipotética instabilidade que não estaria a deixar governar. A proposta de Lei Geral do Trabalho destaca-se pela ampla legitimidade de que está conferida, resultante do processo de discussão pública a que foi sujeita. Nesse processo, particular atenção foi dada aos parceiros sociais, representantes dos trabalhadores e dos empregadores, que em diversos encontros de trabalho, negociações, com a mediação do Departamento Ministerial competente, foi possível alcançar consenso acima de 80% nas diversas matérias propostas para a revisão que até então se consideravam controversas. Neste sentido, posso afirmar que o processo de revisão, quer na fase conduzida pelo Executivo, quer em sede parlamentar, foi aberto, transparente e amplamente participativo, tornando-o assim um instrumento capaz de proporcionar maior estabilidade nas relações jurídico-laborais e crescimento de emprego. Apesar das amplas discussões nas comissões de trabalho especializadas, os partidos da oposição surpreenderam o plenário ao abandonar a sala no momento da votação final global da proposta de lei do registro eleitoral oficioso, entretanto aprovada com 150 votos a favor. Contrariamente ao que foi dito, numa vã tentativa de confundir a opinião pública, o grupo parlamentar do MPLA não concordou apenas com um artigo proposto pela oposição. Ninguém consegue negar que houve artigos em que todos, MPLA e oposição, votaram a favor. Ninguém que participou da discussão pode ignorar que várias normas propostas pela oposição foram acolhidas com voto favorável do MPLA e o voto contra da oposição. Permito-me repetir para que não haja mais equívocos. Houve propostas da oposição que mereceram o voto contra da própria oposição. Caso para dizer, a democracia também é feita de paradoxos. Foram ainda aprovadas nesta 7ª reunião plenária ordinária a votação da ata síntese referente à 4ª reunião plenária ordinária da Assembleia Nacional, a votação final global da proposta de lei das instituições financeiras, a votação final global da proposta de lei que aprova o Código de Valores Mobiliários, a votação final global da proposta de lei sobre o direito de asilo e o Estatuto de Refugiado, a votação final global da proposta de lei do turismo, a votação do projeto de resolução que aprova a adesão da República de Angola à Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, a produção e o armazenamento de armas biológicas e tóxicas e a sua destruição, e a votação do projeto de resolução que aprova a adesão da República de Angola à Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, a produção e armazenamento de armas químicas e sua destruição. A República de Angola e da Namíbia pretendem reforçar a cooperação bilateral no domínio parlamentar. Neste âmbito, os deputados das Comissões de Segurança Nacional e de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Exterior mantiveram um encontro de trabalho no passado dia 10 com a embaixadora da Namíbia acreditada em Angola, Cláudia Grace, no Palácio dos Congressos. A reunião serviu para identificar potenciais áreas de cooperação entre os parlamentos de Angola e da Namíbia, de modo a ampliarem a cooperação bilateral entre os dois países já existente noutros domínios. O objetivo desse encontro é para que nos dois parlamentos entre Angola e Namíbia comecem a trabalhar juntos, porque há muito tempo que, apesar de que nós temos boas relações bilaterais com muitos sectores, com o parlamento, quase não temos nada. Então, nesse encontro falamos da estrutura, como está a estrutura da Namíbia, quais são os objetivos dessas comissões que temos. A diplomata namibiana defendeu na ocasião a criação de uma associação de amizade entre os dois países, a semelhança do que se fez entre Angola e Cuba. No que concerne a cooperação entre os dois parlamentos, está prevista a deslocação à República da Namíbia de uma delegação angolana para troca de experiências.
Vamos a preparar nosso novo parlamento para que o convite seja feito para que a comissão possa ir à Namíbia e nós vamos a saber que esse vai ser muito produtivo, não só para os parlamentos, sino também para nós dos povos, para conhecer duas histórias de nossos países. A visita dos deputados angolanos à Namíbia realizar-se-á no primeiro semestre deste ano. E ao final de mais um programa, já sabe que dentro de 15 dias cá estaremos à mesma hora. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.